Desde que começou a pandemia, por causa do coronavírus, os intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, começaram a ser muito requisitados. É que agora eles são contratados para participar de lives, de reuniões, de aulas. Natália Arede conversou com uma galera que trabalha com Libras e traz mais histórias para a gente. Bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia São Paulo. Então, muita gente deve ter notado, entre tantos compromissos virtuais, a presença, daquela pessoa ali no cantinho da tela, o intérprete de Libras. Não é mera impressão de que eles estão trabalhando mais do que antes, muito mais do que eram acostumados. Eles estão realmente com a agenda cheia. A gente conversou com vários deles, inclusive com a federação que representa o setor, para ter uma ideia, do impacto para eles desse período de distanciamento social e de tanto da nossa vida sendo transferida para esse ambiente virtual. E a gente vai conversar ao vivo também com uma pessoa sobre isso. A gente convidou para participar do papo a Regiane Chazak, ela é representante paulista da Federação Brasileira de Libras. Regiane, já me ouve? Bom dia para você. Bom dia, Natália. Tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada por participar. Eu queria que você começasse contando para a gente quando foi que você aprendeu as Libras, essa língua, esse idioma, em que contexto isso aconteceu, por que você tomou essa decisão? Bom, na verdade, eu aprendi a língua brasileira de sinais quando eu tinha aproximadamente uns 15 anos. Eu vi alguns surdos se comunicando na rua e eu achei aquilo muito incrível, Havia uma comunicação ali. Uma pessoa falava e a outra interagia e eles davam risada. Eu falei, gente, o que é isso? É uma língua? O que é, Então, eu procurei fazer alguns cursos. Na época, a Libras ela ainda não era reconhecida como língua. Então, eu procurei me especializar e hoje estou aí trabalhando profissionalmente nessa área. Muito legal. E a partir de que idade uma criança, por exemplo, pode aprender? É muito difícil? Bom, na verdade, seria de um grande avanço aí para a comunidade se a língua brasileira de sinais ela fosse incluída ali no currículo da criança desde pequenininha, que ela pudesse aprender tanto a língua portuguesa quanto a língua brasileira de sinais, Hoje nós temos aí em algumas escolas o inglês, então se a gente pudesse incluir no currículo nacional a língua brasileira de sinais, com certeza para a comunidade surda isso ia ser de grande avanço. Com certeza. E falando desse momento específico agora, você pessoalmente está trabalhando bastante? Já tinha trabalhado de casa antes? Bom, nesse período de pandemia, sim, esse é um lado muito positivo da pandemia, se é que eu posso falar dessa forma. Existem bastante demandas de trabalho. Antes, eu ia até um estúdio para realizar uma tradução, de repente eu iria até um local onde estava acontecendo um evento para realizar uma interpretação simultânea. E hoje eu consigo realizar tudo isso da minha casa. Então foi necessário adaptar com luzes, câmeras, enfim, um fundo também, um fundo liso para a comunidade surda, de repente, não ver algo muito poluído, para eles uma poluição visual. Então foi necessário adaptar para que eu consiga trabalhar da minha residência, então os profissionais têm atuado dessa forma. Regiane, obrigado aí, viu, por estar com a gente aqui. Vou pedir para você ficar mais um pouquinho aí nessa conversa aqui com a gente. Vou continuar com a Natália e você trazendo aí a sua ajuda para que seja acessível para todos. Não é isso, Nath? Você tem mais história para contar? É isso, é muito legal, Regiane, então fica com a gente acompanhando para tornar essa reportagem acessível à comunidade surda também. Rodrigo, Libras, é uma língua, foi reconhecida como língua brasileira, oficializada como idioma em 2002. E olha, os primeiros registros desse idioma são do século XIX, da época ainda de Dom Pedro II. Mesmo assim, não é muita gente, como a Regiane ressaltou, que sabe usar esse idioma aqui no Brasil. A comunicação é pequena, mas quem sabe com essa exposição que eles estão tendo agora nesse período de pandemia, mais gente
tenha noção da importância de tudo isso. E eu conversei com 2 intérpretes e tradutores de Libras sobre o momento. Vamos escutar o que eles me contaram. Qual tem sido o impacto desse momento de isolamento, de tanta gente em casa, para quem trabalha com Libras? Tem vários impactos. Pelo lado positivo, tem aumentado muito a demanda pela interpretação de Libras, principalmente no gênero live. E o gênero é como se já fizesse parte do imaginário popular, que vai ter um intérprete de Libras. Então, todo mundo que vai produzir esse gênero live, procura um profissional que possa fazer esse trabalho de tradução e interpretação. Eu fiz bastante live musical, né? Fiz live do Péricles, fiz do Luan Santana. Com você sinto de volta minha paz. A gente precisa sensibilizar para todos. Então acabou que o trabalho, assim, triplicou. Na semana passada eu estava em uma live em São Paulo, capital, né? Da Secretaria de Assistência Social, das 2 às 4. Às 5, eu já entrei em outra live para uma cidade do interior, sabe? Para Presidente Prudente. Então, assim, seria uma coisa que fisicamente seria impossível, né? Se a gente precisar estar. Mas como estamos nesse mundo virtual, então isso cresceu muito. Também facilitou que intérpretes que trabalham, que moram no Amazonas, vá atender uma demanda de São Paulo, né? Então, essa troca foi ampliada, né, essa possibilidade de atuação. Você não precisa necessariamente estar nos grandes centros para atender essas demandas desses grandes centros. Tendo acessibilidade, a pessoa tem possibilidade de chegar nesse lugar, né? Então, Entendi. Isso tem sido interessante nesse sentido, né? Na verdade, você coloca para atrair alguém. Exatamente. Se ela tem o lugar, a acessibilidade, então ela sabe que tem aquela acessibilidade, ela consegue ter informação, já começa daí. E bacana que muitos artistas estão com essa visão, então, porque não é uma obrigação colocar, né? Na verdade, assim, tem a lei, né? Porque a lei da acessibilidade, ela existe, né? Mas, assim, normalmente as pessoas colocavam mais quando tinha necessidade mesmo, né? Porque aí, no caso, quando não tinha necessidade, acabava não tendo essa obrigação. Mas agora a consciência tem mudado, né? Quero ver quem segura essa barra até a hora que eu voltar. E eu acho que tem dado uma visibilidade muito legal, né? Porque é uma língua, né, que já foi reconhecida como língua, né, no nosso país. Então, isso é muito bacana, né? Porque aí você coloca realmente o surdo que sinaliza nesse lugar, que ele existe e que ele precisa ele tem uma barreira comunicacional e ele precisa, né, dessa comunicação, ele precisa ter acesso a essa informação, né? Tem palavras novas, é um desafio adicional também, por exemplo, pandemia do coronavírus. Como é que interpreta isso? Já tinha interpretação para isso? Os termos vão surgindo a todo momento, né? Como toda língua viva, né? Vão surgindo novos termos. Então, tem sim, o sinal de coronavírus é esse e o sinal de pandemia é esse. A nossa expectativa é que realmente as pessoas tenham essa consciência de, como a gente falou, né? Colocar o intérprete para e não colocar o intérprete por, né? Porque tem alguém, não. Para que tenha alguém, né? A gente está aqui para realmente cumprir o direito do surdo linguístico para que ele acesse realmente os conteúdos. E agora mais algumas curiosidades adicionais que eles me contaram nessa conversa. Tem uma recomendação da própria Federação Brasileira da Língua de Sinais de que o intérprete não fique muito tempo, horas, por exemplo, seguidas fazendo a interpretação, porque é um trabalho que demanda muita concentração, ainda mais nesse momento em que eles não estão presencialmente no evento, né? Então, estão em casa, vão ouvindo o que está acontecendo ali naquele evento virtual e concentrados aqui no celular, como eu estou agora falando com vocês, mas fazendo essa tradução, a interpretação ali ao vivo. Então, tem uma recomendação de 20 minutos, se ele tiver à vontade com o assunto, dominar aquele vocabulário, pode até estender um pouquinho, mas o ideal é que em eventos muito longos, e a gente vê isso com bastante frequência, eles vão se revezando. Entra um intérprete, fica um tempo, sai, entra um outro de outro lugar. Então é bem comum que eles trabalhem com esse tipo de parceria também, né? Então achei curiosa essa história da recomendação de tempo, porque é um trabalho que exige bastante do cérebro, bastante dessa concentração, ainda mais para muitos que estão trabalhando de casa, no ambiente ali que às vezes tem uma criança,
como todo mundo que está trabalhando em casa, a gente sabe que não é fácil. E eu agradeço, então, a Regiane Chazak, que acompanhou a gente, tornando essa reportagem acessível. Obrigada, Regiane. Voltamos com você, Rodrigo. Obrigada. Obrigado, Nath. Obrigado, Regiane. Um bom dia para vocês.